A gente vai falar agora sobre essa operação realizada hoje no centro de São José do Rio Preto e também na região norte da cidade. Se tiver imagens aí, pode colocar já, Fernando. Resultou na prisão de 3 pessoas, é isso? Né? Teve um menor também que foi apreendido, a ação realizada em conjunto, a Polícia Militar em conjunto com a Guarda Civil. É importante essa união aí em benefício da população. O objetivo aí coibir o tráfico de drogas e outros delitos, né? Tá aí, polícia, né, fazendo a fiscalização. Isso daí traz uma sensação de segurança para a população. E aqui no estúdio eu vou conversar com o Tenente Rafael Yuri Marques Alves. Muito obrigado pela presença do senhor. O senhor que esteve aí presente durante todo o dia nesta operação, né, dispôs aí um tempo para vir aqui para passar, né, um balanço do que foi esta operação. Terminou agora há pouco, é isso? Qual o balanço que o senhor faz? Boa noite. A operação ela iniciou em São José do Rio Preto, no sentido de efetuar saturação nas áreas de maior vulnerabilidade e, conforme foi identificado, locais de traficância, conforme o plano de policiamento inteligente. Dessa operação foram empregados 21 polícias militares, entre equipes do 17 BPMI territoriais e equipes do BAEP, Canil, bem como com o apoio da GCM. O resultado da operação foi muito positivo, porque além da mais de 50 pessoas abordadas, né, teve também fiscalização de veículos, automotores. A gente teve a prisão de 3 indivíduos pela prática de tráfico de drogas. Um desses indivíduos, ele, após se evadir da abordagem policial, adentrou um comércio, se homiziou no local. Posteriormente, com a abordagem e com o apoio da equipe de Canil, foi verificado que estava escondido nesse comércio aí uma certa quantidade de entorpecente, bem como uma outra quantidade de dinheiro. Esses indivíduos foram conduzidos ao Central de Flagrantes. Foi lavrado a prisão em flagrante desse traficante em questão. Em outra situação, em outra ocorrência, ao identificar a aproximação das viaturas policiais, 3 indivíduos se evadiram. Um deles conseguiu ser abordado. Foi verificado que ele portava cerca de R$ 1.200 em dinheiro, além de certa quantidade de drogas também. Esse também foi preso, ratificado a voz de prisão em flagrante. E por fim, ainda em andamento, está uma ocorrência na qual foi abordado 2 indivíduos em atitude suspeita, e foi verificado que um deles estava fornecendo drogas a um usuário. Esses indivíduos foram presos também, estão conduzidos, essa ocorrência está em andamento, é a última ocorrência do dia nesta operação. No entanto, ainda permanecemos com saturação e vistas esses pontos de vulnerabilidade. Esse tipo de operação é realizado com frequência ou tem um motivo especial para que ela fosse realizada? Porque a polícia está diariamente nas ruas, à noite, nos bairros, né? Mas por que é específico dessa? Sim, as operações são realizadas com certa frequência, sempre verificado conforme a atuação do plano de policiamento inteligente. Então, em certos momentos, certas ocasiões, na qual já obtemos informações acerca de tráfico, verificado denúncias que são feitas acerca de certos indivíduos, são efetuadas, né, deflagradas tais operações para ter maior efetividade, né? É importante, a gente sempre coloca aqui a participação da população, né? Porque a área central de São José do Rio Preto, a gente sabe, tem muitos moradores em situação de rua, tem gente que está ali porque, né, teve um tropeço na vida, se envolveu com bebida, brigou com a família, mas infelizmente tem aquelas pessoas que estão ali inseridas para praticar furtos, né, em outras regiões também da cidade. Né? A população é importante denunciar, né, para a polícia. Sim, primeiramente a gente tem que separar o morador de rua do usuário de drogas. Sim. Nem todo morador de rua é usuário de drogas. Sim. E o usuário de drogas, a gente verifica que nesses pontos de traficância, a gente tem a concentração desses usuários. Sim. Ou seja, estão na rua por conta do uso de drogas. Existe uma relação ali específica com relação a isso. Se não fosse usuário de drogas, não estariam na situação de rua. Sim. Então não é uma questão de vulnerabilidade social por pobreza em si, mas sim por conta do envolvimento com esse problema aí, né? Problema de saúde, esse problema criminal. Sim. Então é bem importante a gente separar as coisas e nomear da forma correta. E a gente percebe também que o usuário de drogas, isso é uma percepção empírica, né, sobre o fato. Mas os crimes de roubo, furto,
que a gente tem na cidade, que tanto assola a população brasileira, a maior parte deles são praticados por usuários de drogas. Usuários. Então, são crimes que orbitam ali o tráfico de drogas, né? A traficância, né? Então, onde tem tráfico, a gente vai ter outros tipos de crime. É importante a população denunciar se notar alguma movimentação estranha, né? Sim, é muito importante a população ter essa aproximação com a Polícia Militar, denunciar quando for percebido esses fatos de traficância, bem como também ter aquela coerência também de se proteger também, não facilitar certos tipos de crime, como roubos, furtos, que acaba sendo comum em área de concentração de usuários. Bom, a polícia... Ou seja, o que seria isso? Percebe um local que tem a concentração de usuários de drogas, a pessoa toma cuidado com bolsa, não dá com bolsa aberta, né? Sim. Tomar cuidado, não se distrair com o uso do celular em quaisquer locais. Isso ajuda muito aí numa prevenção, né, que está cabível ao cidadão. Mas a Polícia Militar está sempre trabalhando atenta a esses crimes. Efetuamos, especificamente na cidade de São José do Rio Preto, muitas prisões todos os dias. Sim. Então, o trabalho continua e a gente está fazendo um bom trabalho para manter a cidade mais segura.